Ferrari, em relação à nova lei da filantropia, de que forma que o CNAS está atuando, né, para poder auxiliar as organizações a se adequarem? Pois é, em relação à nova popular lei da filantropia, como é chamada popularmente, a lei 12.101, ela estabelece, ela traz consigo um novo marco legal para as organizações beneficentes de assistência social. Essa palavra filantropia ela acaba até nem cabendo tanto nesse novo momento, né? Mas esse novo momento, esse novo marco legal, ele não se encerra só na lei 12.101, não. Junto com ela veio também o decreto, que é o decreto 7237, que regulamenta um pouco essa lei, e que tem alguns pontos, alguns pilares básicos que eu acho que são importantes a gente levar para toda a sociedade brasileira. Primeiro, que o Conselho Nacional de Assistência Social deixa de cumprir o seu papel cartorial. O que é um papel cartorial? É aquele papel de certificar as organizações, dar o certificado de entidades beneficentes de assistência social. Hoje não nos cabe mais isso. As entidades beneficentes de assistência social, elas devem requerer isso junto aos ministérios pelo qual elas executam a política. Por exemplo, a entidade de saúde junto ao Ministério da Saúde, de Educação e de Assistência Social no MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sendo assim, indo a atribuição de certificar para os ministérios, uma função que é administrativa, cabe agora ao Conselho Nacional de Assistência Social fazer o controle social disso. Ou seja, verificar se isso está sendo feito dentro do instrumento normativo, dentro do conjunto normativo que esse conselho propõe. Ou seja, uma organização ela pode ser certificada, uma organização de assistência social pode ser certificada como tal se não estiver cumprindo a tipificação de serviços, se não estiver alinhada com os propósitos da política, com os objetivos pré-estabelecidos na lei orgânica, não pode. E o Conselho Nacional vai acompanhar isso. Esse é um primeiro grande diferencial. Então sai do Conselho Nacional a atribuição de certificar, fica a responsabilidade de fazer o controle social. Um outro ponto bastante interessante é que nós no Conselho Nacional, a partir da lei 12.101, publicamos a resolução 16, uma grande novidade para a sociedade brasileira. A resolução 16 ela vem regular o artigo 9º da Lei Orgânica de Assistência Social, que diz assim: as entidades de assistência social devem estar inscritas nos conselhos municipais de assistência. E a resolução 16 vem dizer como isso deve ser feito. O que significa isso? Que quem vai regular a política de assistência social são os conselhos municipais, de acordo com a demanda do território. Então uma entidade vai propor fazer uma política de atendimento a esquimós no norte do país. O Conselho Municipal vai receber aquela proposta de serviço e vai falar: olha, isso aqui não é pertinente, não temos esquimós e muito menos gelo aqui faz muito calor, então não é pertinente essa política. Veja, o Conselho Municipal vai fazer o controle social de acordo com as suas demandas. Lembrando que faz parte do Conselho Municipal usuários, trabalhadores, entidades e governo. Muito bem. Uma outra novidade bastante significativa que surge a partir da lei de 12.101 é que a assistência social, as entidades de assistência social passam a ter um local próprio. Porque até bem pouco tempo, tudo que era para pobre era assistência social. Se fazer uma pergunta, uma pesquisa nas ruas, perguntar: olha, aquele vale transporte que o menino recebeu para ir e voltar da escola, o que é isso? Assistência social. E o uniforme que ele recebeu? Também é assistência social. Tudo que era para pobre era assistência social. A partir da Lei 12.101 e de um conjunto normativo publicado pelo Conselho Nacional, nós estamos estabelecendo efetivamente o que nos cabe, o que cabe às entidades de assistência social. Então foi publicada uma tipificação de serviços em 2009, foi publicado, agora vai ser publicado, no começo do próximo ano, uma resolução que também regula entidades de defesa de direitos de assessoramento. Enfim, nós estamos evoluindo no sentido de atender
os objetivos da Lei Orgânica de Assistência Social. São 5 grandes objetivos estabelecidos no artigo 2º da Lei Orgânica, e nós do Conselho Nacional estamos trabalhando com bastante energia para poder atender essa atribuição nos dada pela Lei Orgânica também lá no seu artigo 18º. As organizações que tiverem dúvida, que precisarem de um auxílio para compreender melhor de que forma que elas devem proceder, elas têm uma assistência do CNAS? Sim, o CNAS ele tem um corpo técnico, uma secretaria executiva, que dá suporte aos conselhos. A nossa interlocução, a gente busca, obviamente, se ligar uma entidade lá no CNAS, ele não vai se furtar a atender. Né? O que a gente recomenda é o seguinte: a organização tem que passar a conversar com o seu conselho municipal, tem que gerar demanda. Mas o conselho municipal não sabe, então ele vai ter que ir lá no conselho estadual bater na porta. Se ele não souber, o conselho estadual vai perguntar para o conselho nacional. Nós temos que respeitar esse pacto federativo para que o controle social funcione bem. Obviamente, está havendo um desmando no conselho municipal da minha cidade, pode acontecer, né? Então, aí sim eu vou recorrer à instância estadual. Se nós partirmos dessa lógica federativa, dessa lógica democrática, de uma lógica que contempla instâncias de participação, a gente vai começar a entender a coisa de maneira muito mais tranquila. E é importante que as entidades entendam o papel do controle social. Isso não é só discurso, não é só para tirar foto para mandar para a Universidade Americana. Isso é determinação posta pela Constituição Cidadã de 1988. Vamos lembrar que no Brasil nós já tivemos uma Constituição da Mandioca, cada Constituição tinha um nome. A nossa última Constituição de 88 recebeu o nome de Constituição Cidadã, porque propunha exercício de cidadania. E a participação popular, ela nasce a partir dali, lá no seu artigo 1º. Então nós precisamos entender isso, e as organizações precisam se reinventar, fazer com que os seus usuários participem dos conselhos, liberar os seus trabalhadores também para que eles possam participar, capacitá-los para tal, e não entender isso como um discurso, como uma zela política. Entender isso como um novo momento e que todos nós, felizmente, estamos nos adequando com bastante velocidade.